Olá pessoal, Leonardo Tainô aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar como eu faço a instalação do código mesa. Esta não necessariamente é a melhor forma e certamente não é a única. Muito embora eu vá fornecer um arquivo com o passo a passo explicativo escrito, inclusive com as linhas de comando que vamos usar, o meu foco vai ser explicar os parâmetros mais importantes para que cada estudante possa fazer o melhor uso do mesa na sua máquina, ao invés de simplesmente copiar e colar linhas de comando para fazer a instalação. O site oficial do Mesa também possui um guia para instalação escrito, muito mais completo do que este aqui, e também um vídeo. Mas o guia ele está todo em inglês, naturalmente, e o vídeo tem como base o site antigo do Mesa, que já foi desativado. Dessa forma, eu vou procurar favorecer os novos estudantes, que tenham pouca ou nenhuma intimidade com o Mesa, ou pouca experiência com o ambiente computacional. Para o tutorial de hoje, tudo que vamos precisar é de um computador, com no mínimo 8 GB de memória RAM, 20 GB de disco rígido e acesso à internet. Essa instalação eu vou fazer num sistema operacional Linux, e eu estou usando aqui o Ubuntu Mate, mas deve funcionar de forma idêntica em qualquer outra distribuição do Linux. Se você está interessado em fazer a instalação em sistema Mac ou Windows, este guia não é para você. Procure outras instruções no site oficial do Mesa. O link para este documento de texto que vocês estão vendo na tela está na descrição do vídeo. Minha ideia é atualizar, expandir e corrigir este documento permanentemente, conforme necessário. Neste vídeo nós vamos tratar apenas de download, instalação e as configurações de ambiente necessárias para começar a utilizar o Mesa. As partes seguintes que estão nesse tutorial, que são de primeiros passos, saída de dados, exemplos e exercícios, estão em construção e talvez aparecerão em um vídeo futuro. Bom, vamos partir então para a parte de apresentação do Mesa. O site dos desenvolvedores sugere a pronúncia MESA. Na verdade, então, o Mesa é um acrônimo, né, para Modules for Experiments in Stellar Astrophysics. E eu copiei diretamente do site dos desenvolvedores as vantagens que eles citam para a utilização desse código. E nós vamos falar também do Mesa SDK, que é o Software Development Kit, que nada mais é do que uma coleção de compiladores e livrarias que vai facilitar a instalação e o uso do Mesa. Então, na verdade, o uso do Mesa SDK não é obrigatório, mas ele torna tudo muito mais fácil e diminui muito a chance de acontecer algum erro. Então, nesse tutorial, nós vamos utilizar o Mesa SDK. Também é muito importante deixar registrado aqui os papers que acompanham o código. Já são 5 papers entre 2011 e 2019. Eu deixo aqui o hiperlink para acesso no site do ADS-ABS. Então aqui vocês vão ter o rápido acesso a esses trabalhos. Lembrando que o nosso foco aqui hoje é quanto à instalação, né, do código. Quem tiver interessado na física ou nas aplicações deve então se direcionar a esses 5 papers e fazer a leitura atenciosa desses trabalhos, tá certo? É de grande importância também mencionar os principais sites de referência para o Mesa. Então, na verdade, o principal site, né, é o MesaStar, que é onde a gente vai encontrar toda a parte de documentação, instruções para o uso do Mesa e etc. O MedStar é o site onde a gente vai fazer o download do Mesa SDK e também encontra lá todas as instruções necessárias para ele. O Market, ou CocoCubed, é um site onde os usuários que utilizam o Mesa apresentam soluções paralelas para a utilização do Mesa, como, por exemplo, como lidar melhor com os dados de saída, alternativas para fazer gráficos, etc, etc. O Zenodo é um repositório tanto de download dos arquivos do código, né, tanto do Mesa quanto do Mesa SDK, e também o local onde os usuários que publicam artigos utilizando o Mesa colocam os seus arquivos para que as outras pessoas possam reproduzir, né, os seus resultados. E por fim, o Piper Mail, que basicamente é a lista de discussão do Mesa, né? Então sempre que algum usuário mais novo tiver alguma dúvida, alguma complicação, ele pode escrever uma mensagem para os desenvolvedores ou usuários mais experientes, e na medida do possível o pessoal vai responder, e se houver realmente algum problema com o código, isso vai ser encaminhado para uma futura solução ou melhoria. No presente vídeo, obviamente, eu não vou me deter em apresentar com detalhes esses sites, mas abrindo aqui o site principal, então a gente tem no menu à esquerda um guia rápido para começar a entender sobre o Mesa, o guia de instalação usando o Mesa e depois toda a parte de documentação e etc, etc. O nosso interesse então vai ser na parte de instalação, né? Então aqui ele dá alguns detalhes sobre a instalação usando o Mesa e também os vídeos do YouTube que eu já comentei. E no segundo menu então, instalando o Mesa, aqui tem os pré-requisitos que eu já comentei, e mais embaixo então a gente tem os links para o site do MedStar, que é onde a gente vai baixar o Mesa SDK, e eu já vou abrir uma nova aba, e mais embaixo aqui também então a 2 links para o download do Mesa propriamente dito. Um deles, o primeiro, é no GitHub e o segundo é no Zenodo. Existem algumas diferenças em termos de velocidade de atualização. O GitHub ele sempre é atualizado mais rapidamente, então se vocês forem olhar aqui, a primeira versão que vai aparecer aqui é essa 22.05.1-RC1 e a segunda é 21.12.1. E se vocês forem olhar no Zenodo, ele vai aparecer aqui versão 21.12.1, ou seja, a versão do Zenodo está um pouco atrasada em relação ao do GitHub, porque a atualização foi muito recente, né? Então essa versão aqui já é de dezembro de 2021, e essa versão aqui mais recente é de 6 dias atrás. Então, para essa versão aqui mais recente aparecer no Zenodo, vai demorar ainda alguns dias.
E essa aqui é a página MedStar, que é de onde a gente vai baixar o Mesa SDK. Aqui no início você encontra um menu com todas as opções, né, de Linux e Mac. A gente vai para Linux, que é o nosso interesse, então tem detalhes sobre compatibilidade, pré-requisitos. Tem essa tabela legal aqui que mostra os diferentes nomes que cada pacote que é pré-requisito ganha, dependendo da distribuição do Linux que você estiver usando. Eu estou usando aqui o Ubuntu. É importante lembrar que normalmente esses pacotes já vêm instalados como padrão na distribuição, mas não custa verificar se realmente tudo aqui está instalado. E aqui embaixo, então, a tabela com os links para download, né? Eles costumam deixar aqui as 4 versões mais recentes do SDK, caso você precise de alguma mais antiga, mas o nosso foco aqui vai ser na versão mais atual do SDK, certo? Neste momento é comum surgir a dúvida de qual versão do Mesa Release e do Mesa SDK você deve baixar e instalar. Geralmente é fortemente recomendado que se baixe e instale a versão mais recente do Mesa Release, que obviamente é compatível com a versão mais recente do Mesa SDK, a menos que você tenha alguma forte recomendação de utilizar uma versão mais antiga. Caso você esteja utilizando um computador compartilhado, o que é muito comum nos laboratórios de astrofísica, é possível que já haja alguma versão do Mesa instalada e pronta para uso. Para verificar isso, você pode copiar essa linha de comando aqui e colar no seu terminal. Eu já fiz uma vez e vou fazer novamente. Então, basicamente, o que a gente encontra aqui, no final de cada linha é a versão do Mesa Release e a versão do Mesa SDK, que estão instaladas e prontas para o uso. Isso não significa que não possa haver outras versões instaladas na máquina. A questão é que, neste caso, você vai precisar reconfigurar as variáveis de ambiente para que o sistema entenda qual versão do Mesa você vai querer usar. Mas isso é um tópico para daqui a pouco. Neste ponto, eu espero que você já tenha decidido qual é a melhor versão do Mesa para você baixar e instalar. Como padrão, no Mesa Release, a gente encontra a letra R antes do número da versão, e logo em seguida, letras que indicam o ano, o mês e o número da versão. Semelhantemente, também no SDK. Então, eu já tinha navegado até o site do SDK a partir do site principal do Mesa, mas eu vou deixar esse link aqui embaixo, quem preferir acessar por aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é clicar nesse primeiro link aqui, para baixar a versão mais recente, que é de abril de 2021. De forma semelhante, para baixar o Mesa Release, você pode navegar a partir do site principal do Mesa, como eu já mostrei, ou acessar diretamente o repositório do GitHub através desse hiperlink que eu deixei aqui. A página já está aberta desde antes, e a gente vai escolher então a versão mais recente, e eu vou baixar então o código compactado em formato zip. Enquanto os downloads não terminam, é interessante notar que o Mesa modificou o padrão, ou a lógica, de como eles atribuem um número a cada versão. Nas versões mais antigas, você vai encontrar o padrão RSVN, o R significa Release, e o SVN nada mais é do que um número crescente relacionado àquela versão do software. E nas versões mais recentes, você vai encontrar o padrão R, seguido de ano, mês e número. Então, se você for, por exemplo, no site principal do Mesa, no menu Changelog, que é onde eles registram as modificações que uma versão ganha em relação à versão anterior, você vai ver que nas versões mais antigas você vai encontrar padrões como 10.000, 11.000, 15.000, etc. E nas versões mais recentes você vai encontrar 21 ponto alguma coisa ou 22 ponto outra coisa. Bom, o download do Mesa SDK terminou e é hora de a gente escolher onde que a gente vai instalar o Mesa. No meu caso, eu tenho uma pasta chamada Mesa, que fica dentro de documentos, que por sua vez fica dentro do meu usuário. Então o que eu fiz foi recortar e copiar aqui este arquivo compactado, que a gente acabou de fazer o download. E se vocês forem abrir este arquivo compactado, vocês vão ver que existe apenas uma pasta chamada Mesa SDK. Então você pode ou copiar esta linha de comando e colar no seu terminal, ajustando aqui esse código de ano, mês e número de acordo com a versão que você baixou, ou simplesmente clicar com o botão direito em cima do arquivo compactado e escolher em extrair aqui. Se você tem a intenção de utilizar apenas uma versão do Mesa, não tem problema. Essa pasta vai se chamar Mesa SDK e ela pode ficar assim sem problema nenhum. Agora, se você tiver a intenção de utilizar várias versões do Mesa, que é o meu caso, vai ser necessário renomear essa pasta. Então, na verdade, para essa versão aqui do Mesa, SDK, que é 21.4.1, eu decidi renomear a pasta para Mesa SDK 2141. Eu apenas tirei os pontos. E, da mesma forma, para outras versões do Mesa SDK que eu já tenho instalado aqui, eu fiz de forma semelhante. Então, se você tiver essa intenção de utilizar várias versões do Mesa, é fortemente recomendado que você guarde no nome da pasta qual é a versão que você baixou, para que no futuro não seja feita uma confusão. Para o Mesa SDK, não há uma instalação propriamente dita. O que vai acontecer é que a partir do momento que você extrai o conteúdo desse arquivo compactado e tem uma pasta, na próxima vez que você abrir um terminal vai aparecer uma mensagem dizendo que houve uma atualização source. Então, basicamente é isso. Você não deve se preocupar com essa mensagem. Esse é o procedimento normal e nada mais precisa ser feito em relação ao Mesa SDK. Terminando o download do release mais recente do Mesa, eu coloquei o arquivo aqui na pasta onde nós vamos fazer a instalação e abri um terminal nessa pasta. Então, dando ls, a gente pode ver o arquivo aqui. E a ideia então é, ou você pode utilizar o botão direito e clicar em extrair aqui, ou, alternativamente, como eu coloquei aqui no nosso tutorial escrito, utilizar o comando unzip. Então, é isso que eu vou fazer agora, como exemplo. Então, a gente vai escrever unzip e o nome do arquivo, que é mesa r, mesa-r, seguido da versão. Então, é 22.05.1, rc1.zip. A gente dá Enter, ele vai fazer a extração dos arquivos, isso deve demorar pouquíssimo tempo.
prontinho. Em menos de 1 minuto os arquivos foram extraídos, então o que a gente vai encontrar agora então é uma pasta com o mesmo nome do arquivo compactado que a gente tinha antes, né? Representando então mesa-r de release, seguido da versão que a gente escolheu para baixar. Se a gente abrir essa pasta, a gente vai encontrar então diversas outras pastas, que são cada um dos módulos do mesa, né? E alguns arquivos, como por exemplo, alguns dados sobre a versão, um arquivo de readme, uma lista de autores, como fazer as citações usando BibTeX e etc. E você vai encontrar também um arquivo chamado install, que nada mais é do que um arquivo de texto com algumas linhas de comando em bash, que vão servir para fazer a instalação do código. Obviamente isso vai ser feito de forma automatizada, só que é importante que antes de executar este arquivo de instalação a gente faça a configuração das variáveis de ambiente corretamente. Para fazer a configuração das variáveis de ambiente, o primeiro passo é garantir que a gente vai estar pegando corretamente o caminho para a pasta onde está a mesa. Então a gente pode clicar com o botão direito, por exemplo, abrir um terminal e utilizando o comando pwd a gente vai ter então o caminho completo para esse diretório, que é o que eu coloquei aqui no nosso arquivo como exemplo, né? Então eu botei aqui home usuário documentos mesa. E bom, esse tutorial supõe que a gente esteja utilizando o bash como shell. Então na verdade você pode digitar echo cifrão 0 e se aparecer como resposta bash, então está tudo certo. E se não aparecer bash, se aparecer alguma outra alternativa, então alguns dos comandos que a gente vai mostrar aqui embaixo, talvez você tenha que adaptar de acordo com o shell que você esteja utilizando, e daí então você vai precisar fazer alguma pesquisa rápida para ver quais são as correspondências de comando, mas nada muito complicado certamente. O próximo passo é abrir o arquivo .bashrc. Esse arquivo ele fica na home do usuário, então na verdade se você recém tiver aberto um terminal, por padrão, ele já vai estar na home. Então você pode abrir, por exemplo, digitando Pluma ou o editor de texto da sua preferência, .bashrc. Aqui está o arquivo. Entretanto, se você tiver um terminal que não está na home, você pode simplesmente utilizar Pluma e o indicativo do caminho, né, da home, e em seguida .bashrc, por exemplo, ou como última alternativa, simplesmente colocar um til e uma barra. Então, essas três formas elas são equivalentes, ok? O próximo passo é definir onde fica. O próximo passo é indicar para o arquivo .bashrc onde que nós estamos instalando o mesa. E isso é feito por meio dessas 4 linhas aqui. Então, na verdade, esses comandos que tem export na frente, eles são definições de um caminho. Então, quando eu escrevo export, alguns caracteres igual, e depois desses caracteres eu escrevo um caminho até um diretório, eu estou indicando que esses caracteres aqui vão representar todo esse caminho aqui. Então, na verdade, você deve colocar exatamente o caminho onde você descompactou, né, os arquivos do código. Então, aqui no meu caso é home, Tainô, documentos mesa e o mesa SDK 2141, que é aqui na direita onde está essa pasta com esses arquivos aqui. No seu caso, obviamente, vai trocar o nome de usuário para o seu nome de usuário. E esse caminho, então, ele vai se chamar mesa root. O segundo passo é fazer com que o .bashrc também utilize um dos arquivos dentro do mesa SDK como source. Então, se você navegar, por exemplo, até o mesa SDK, que a gente acabou de definir aqui em cima, que é esta pasta aqui, né? Depois entrar na pasta bin, que é esta, e depois procurar por mesa SDK _init.sh, a gente vai achar aqui. Então você vai ver que este arquivo nada mais é do que uma sequência de checks, né, que ele faz para verificar se você está utilizando as variáveis corretamente, a arquitetura do seu computador, os cabeçalhos, os caminhos e os pré-requisitos. Você não precisa se importar com isso agora, é só mais para conhecimento mesmo. E depois novamente mais um comando de export, então onde a gente vai definir para essa variável mesa _dir esse diretório que é onde a gente tem então o mesa release. Então a gente vai voltar aqui, né? Estávamos no mesa SDK e agora vamos entrar aqui no diretório do mesa release. Então é este caminho que você vai copiar para cá, né? Então aqui no meu caso é home Tainô documentos mesa, seguido da versão do mesa que você está instalando. Aqui no meu caso então é 22.05.1 RC1. Então exatamente este caminho que está aqui você copia para cá. E por fim, existe mais uma quarta linha de comando que eu vou explicar daqui a pouco. Por enquanto ela está comentada, né? Esse jogo da velha, a cerquilha, indica que essa linha de comando não vai ser considerada na hora de fazer a execução, a interpretação, né, desse arquivo .bashrc. Essa linha aqui vai ser ignorada, mas depois eu vou falar com mais detalhes qual que é a importância dela, a utilidade, mas basicamente está relacionado com qual é o número de threads, né? Qual é o nível de processamento que o mesa vai utilizar no seu computador. Então, basicamente, a gente vai ter que ter uma ideia de quantos cores e quantos threads o seu processador tem. Isso a gente vai discutir daqui a pouquinho. O próximo passo, então, é copiar ou escrever essas 4 linhas dentro do nosso arquivo .bashrc. Eu vou escolher o Pluma como editor de texto, vou colocar til barra para referenciar o caminho para a home, e então escrevo bashrc,
está aqui o meu arquivo. Obviamente, como eu já sou usuário do Mesa, essas linhas elas já existem. Eu vou comentar ela para simular uma situação onde o Mesa ainda não é instalado. E aqui embaixo, então, a gente vai escrever, ou no caso, podemos copiar para facilitar, essas linhas de comando. Aqui estão elas. Obviamente, como o meu nome de usuário é Taino, então aqui tem que ser modificado. E aqui também. E lembrando sempre de conferir, né, a versão do Mesa SDK. Essa daqui é que nós estamos utilizando. E a versão do Mesa Release que vai ser instalada é essa daqui. Assim como está aqui na parte da direita que vocês estão vendo. Então agora basta salvar, Ctrl S, e fechar o arquivo. Na verdade, eu acabei lembrando de mais um detalhe, que é o fato de que a minha instalação do Ubuntu está em inglês. Então, na verdade, se esse for o seu caso, você troca documentos por documents, assim. Agora certamente vai dar certo. Salvei e agora eu vou fechar. O próximo passo importante, que você não pode esquecer, é que desta forma, como fizemos, o terminal onde você está trabalhando, ele não vai estar ciente das modificações que você fez no arquivo .bashrc. Então existem duas maneiras de você atualizar isso no terminal. Ou você simplesmente fecha o terminal e abre um novo, ou você digita source.bashrc. Dessa forma está incorreto, porque você não está dizendo o caminho para home, então vai aparecer que não existe esse arquivo. Então a gente vai novamente colocar /, e enter. Pronto. Nenhuma mensagem foi retornada, quer dizer que o procedimento foi feito com sucesso. E agora o terminal está ciente das atualizações que nós fizemos com os comandos de export e source. O próximo passo é verificar se o seu sistema está ciente das alterações que você fez a respeito das variáveis de ambiente. Então isso pode ser feito através dessa linha de comando aqui, que na verdade são 3 comandos. O comando echo vai pedir para que cada um desses caminhos, né, que a gente definiu no bashrc, o mesa_dir, o mesa_sdk_root e o mesa_sdk_version, sejam escritos na tela. Então eu copiei, colei aqui no meu terminal e a gente vai verificar que deu certo. Aqui está o nome do usuário, a pasta Documents, a pasta mesa, e aqui a pasta do Mesa Release, que é a versão que vai ser instalada agora. A segunda linha é a pasta do Mesa SDK, e a última linha, então, mostra a versão do Mesa SDK. Agora, uma dica muito interessante para quem pretende utilizar mais de uma versão do Mesa. É claro que a ideia básica é que você sempre pode voltar no bashrc e editar estas 3 linhas aqui para uma nova versão do Mesa. Então, se por exemplo, aqui passou para uma versão 0.5 para 0.6, você simplesmente troca, salva o arquivo, novamente dá o comando source.bashrc e está tudo certo. Só que a questão é que talvez ficar editando estas linhas todas as vezes que você precisar utilizar outra versão do Mesa pode ser um pouco chato. Então você pode criar funções, né? Aqui eu vou botar 0.5 de novo. Eu posso criar funções dentro do bashrc para que isso seja feito de uma forma um pouco mais automatizada. Então a ideia é o seguinte, eu vou dentro aqui do bashrc mais abaixo, eu vou criar funções. Basicamente você escreve function, o nome da função, que você pode escolher da forma como você preferir. E daí então o comando de abre chaves e fecha chaves, e dentro destas chaves tudo que você escrever vai ser executado quando você escrever no terminal, né, o nome da função. Então a gente pode fazer o seguinte teste. Eu vou comentar essas linhas aqui de cima, então elas se tornam inválidas, e eu vou descomentar aqui essas linhas que estão dentro dessa função e depois dentro dessa outra função. Então o que vocês podem ver aqui, a função de cima eu chamei de mesa-r11701 e é para ser utilizado o ambiente ideal para rodar simulações no Mesa Release 11701. Então essa aqui é a versão do Mesa SDK que é compatível, e da mesma forma aqui nessas linhas de baixo para outra versão mais recente que vai ser a que a gente vai instalar daqui a pouco. Então na verdade esta já está instalada no meu computador, esta não está instalada ainda, mas a gente pode verificar se as variáveis de ambiente vão ser corretamente modificadas quando a gente executa essas funções aqui. Então eu botei aqui no final, pedi para essa função escrever na tela que o ambiente foi setado propriamente para cada uma das versões, e a gente vai fazer esse teste agora. Então a ideia é, basta salvar, fechar o arquivo. Lembrando que é essencial, novamente, indicar que você fez a atualização do source. Então, novamente, source /bashrc. E agora, então, se a gente digitar mesa, -r, que é o nome das funções que a gente definiu, apertando Tab, vai aparecer, então, as duas opções. Vamos colocar aqui, então, 11.701, Enter. Apareceu aqui a mensagem, que o ambiente foi corretamente configurado para o uso da versão 11.701. E é claro que a gente sempre pode e deve, novamente, pedir para o terminal nos devolver os caminhos, né, desses diretórios para ver se tudo deu certinho. Então aqui está correto, 11.701, e aqui a versão do Mesa, que é compatível com o Mesa Release 11.701. De forma equivalente, se eu escrever então mesa-r22, etc, Enter, vai aparecer essa mensagem dizendo que o ambiente está configurado corretamente para essa versão aqui, e novamente a gente pode utilizar as funções echo para garantir que tudo está sendo interpretado da forma correta.
Então aqui está correto, e a versão aqui do mesa SDK também. Então essa é a forma como a gente pode utilizar uma função dentro do .bashrc para facilitar a nossa vida na hora de configurar as variáveis de ambiente para utilizar uma ou outra versão do mesmo. Bom, com todas as pastas e arquivos nos locais corretos, tudo descompactado e com as variáveis de ambiente corretamente configuradas, chegou a parte mais importante do tutorial, então, que é a instalação do mesmo. Supondo que você recém acabou de abrir o terminal, ele vai aparecer, obviamente, na sua home. Você pode navegar para a pasta do mesa utilizando o cd, e daí então cifrão mesa_dir, que era a pasta onde nós estávamos, e se você der o comando ls para fazer a listagem dos arquivos, você vai ver então que existe um arquivo chamado install. Você pode ver ele aqui na pasta, por exemplo, aqui está ele, install, e aqui também no terminal. Este é o nosso instalador, ele é uma sequência de comandos escrito em bash, né? Se você abrir ele você pode ver isso. Então, basicamente todas essas 400 linhas de comando vão ser executadas quando a gente der o comando de execução do install. A ideia básica aqui, /install deve ser suficiente. Só para ter uma ideia de quanto tempo a instalação vai demorar, a gente pode escrever na frente time. Então vai ficar time, espaço, /install, e dessa forma a gente vai ter uma ideia no final da instalação quanto tempo demorou. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou maximizar o meu terminal para melhorar a visibilidade e vou começar a instalação agora. É claro que não há nenhuma necessidade de que você fique realmente acompanhando tudo o que vai passar pelo terminal agora, isso é só para os mais curiosos, mas eu faço aqui novamente um lembrete de que se a instalação proceder com algum erro, é muito recomendado que a primeira coisa que você faça é voltar no site do Medstar, que eu já mostrei mais cedo, vai na seção de pré-requisitos e verifica se todos esses pacotes aqui já estão instalados na sua máquina. É claro, de acordo com a distribuição do sistema operacional que você está utilizando. Eu não vou deixar neste vídeo toda a parte de instalação, eu vou cortar e eu volto aqui quando a instalação tiver terminado. Prontinho. Após 12 minutos e 10 segundos, o mesa foi instalado com sucesso. Essa é a mensagem que você deve encontrar no terminal ao final da instalação. E se por algum motivo você quiser reler tudo o que passou pelo terminal durante este tempo, você pode voltar na pasta do mesa e você vai encontrar esse arquivo chamado build.log, e nele vai ter então uma cópia de tudo que passou pelo terminal durante a instalação, e você pode consultar quantas vezes quiser a qualquer momento no futuro. Em princípio, a instalação do mesa está completa e não há mais nada a ser feito. Entretanto, a gente pode rodar uma primeira simulação como teste, e nós vamos utilizar para isso, então, um dos diversos exemplos que existem dentro da pasta Test Suite, que é onde os desenvolvedores deixaram alguns exemplos pré-criados como forma de demonstrar essa capacidade do mesa. Então, na verdade, se você está aqui na pasta principal do mesa, você vai na pasta Star, e depois na pasta Test Suite, e você vai encontrar estes arquivos. Então, eu vou navegar aqui para o meio do terminal também, Star, e depois Test Suite. Dando ls você vai encontrar cerca de uma centena de exemplos, né? E aqui é muito importante que esses exemplos não sejam rodados dentro da pasta do mesa. Então o que a gente vai fazer é criar uma pasta fora do diretório do mesa e escolher o teste que a gente quer fazer e copiar essa pasta para a nossa pasta de testes, que deve ficar fora da pasta do mesa. A gente pode fazer isso então navegando para fora do diretório do mesa. Então essa daqui é a pasta que a gente chama de mesa, onde dentro dela a gente tem as diversas versões do mesa instaladas aqui. E a gente vai então utilizar o comando para criar uma nova pasta. A gente pode chamar de testando nova versão, por exemplo. ls, pronto. A pasta foi criada com sucesso. Testando nova versão, está aqui. E daí então a gente pode escolher um dos test suites. Eu vou escolher aqui um test suite que faz a evolução de uma estrela desde a sequência principal de idade 0 até a ana branca para uma massa solar. E a pasta correspondente é esta aqui que eu selecionei. Então aqui no terminal eu vou copiar recursivamente para incluir todos os arquivos, m, underline, pré, ok. E vou mandar copiar isso dentro da pasta testando nova versão. Aqui. Enter. Agora se eu voltar lá, esta pasta testando nova versão, eu vou encontrar então esta pasta que a gente acabou de copiar de dentro do diretório do mesa para fora do diretório do mesa. Perfeito? Entrando então na nossa pasta de testes, vocês vão ver que existem dezenas de arquivos e algumas pastas, e antes de começar o nosso teste é necessário que a gente edite alguns arquivos para que novamente o caminho onde o mesa está instalado seja entendido de forma correta. Então basicamente nesse caso aqui, a gente vai pegar todos esses arquivos que tem header no final do nome, e a gente vai... Opa, esse aqui não, este e este. A gente vai abrir eles. Essa linguagem aqui é Fortran, e a gente vai comentar todas as linhas onde tem mesa_dir. Então, na verdade, aqui a gente poderia utilizar esse comando se a gente não tivesse definido no nosso .bashrc os caminhos para onde o mesa está instalado, mas como a gente já fez isso, a gente vai comentar essas linhas, ou se você preferir apagar, pode apagar também, não tem problema. Então a ideia é adicionar um ponto de exclamação, salvar e fechar. Adicionar ponto de exclamação, salvar e fechar. Adicionar ponto de exclamação, salvar e fechar.
e assim com todos os arquivos que a gente abriu. De forma semelhante, dentro da pasta make, você vai encontrar um arquivo chamado makefile. A gente abre ele e você vai comentar esta primeira linha de comando aqui com o jogo da velha ou cerquilha. Então, faça o comentário, salve e feche o arquivo. Novamente, de forma semelhante, neste arquivo chamado rn, você vai encontrar também, aqui na quinta linha, uma linha que precisa ser comentada com o jogo da velha ou cerquilha, referente novamente ao caminho dos diretórios do mesmo. Então, você comenta essa linha, salva, fecha o arquivo. Com isso feito, estamos prontos para rodar a nossa primeira simulação. Então, a gente vai, aqui pelo terminal, entrar na nossa pasta de testes. Aqui estão todos os arquivos dela. E, bom, um bom costume é começar sempre rodando o clean. Então, a gente vai escrever /clean, que é uma forma de limpar qualquer resquício que possa haver de uma simulação anterior dentro da mesma pasta. É claro que aqui não haveria necessidade, pois estamos rodando uma simulação pela primeira vez nessa pasta, mas é um bom costume. O segundo comando é /mk, que é o make, para que surjam os executáveis. Então, esse comando deve demorar 1 ou 2 segundos, e você vai notar que apareceu aqui um executável com o nome de star, neste caso dessa simulação. E o próximo passo, então, para começar a simulação é utilizar o comando run, que é /rn. Entretanto, sabemos que uma grande quantidade de informação vai aparecer no terminal durante a simulação. Então, outro bom costume é salvar todas essas informações. E para isso, então, a gente vai lançar mão do comando pipe, que na verdade vai redirecionar tudo que aparecer no terminal para um arquivo de um nome que a gente pode escolher. Então, basicamente, você vai escrever depois do /rn, colocar esta barra vertical, que é o chamado pipe, e depois o comando t, seguido da flag a, e, por fim, o nome do arquivo onde você quer salvar. Se nós juntarmos todos esses comandos de clean, make e run, juntamente com o comando time, para a gente ter uma ideia de quanto tempo a simulação vai demorar, a gente tem esta linha de comando aqui, que eu vou copiar e vou colar aqui no meu terminal, esperando que tudo ocorra bem. Neste momento, alguns arquivos estão sendo carregados e a simulação começou. Então, aparentemente tudo está ocorrendo de forma como esperado, e tudo isso que está passando no terminal agora vai ficar salvo neste arquivo que a gente chamou de log.txt. Se você quiser abrir, ele já vai aparecer aqui, e obviamente ele vai aumentando de tamanho conforme a simulação vai rodando. Eu cancelei a simulação propositalmente porque a gente pode aproveitar para testar se a interface gráfica está funcionando adequadamente. Então a gente tem aqui na nossa pasta arquivos chamado enlist underline alguma coisa. Eles estão selecionados como vocês podem ver. E se você abrir ele, você vai perceber que lá pela 12ª linha, por exemplo, vai ter um comando chamado pgstar underline flag igual a true. Inicialmente você vai encontrar esta linha comentada com ponto de exclamação. Então a ideia é que você apague este comentário e salve o arquivo. E repita isto para todos esses 6 arquivos. Feito isso, você vai voltar para o terminal e começar novamente a sua simulação. E a ideia é que depois dos primeiros modelos, que fazem parte de uma rotina de relaxação, você vai abrir uma janela gráfica no seu monitor, e você vai poder ter certeza então que a parte de interface gráfica está funcionando corretamente. A gente vai aguardar alguns segundinhos até que estes gráficos apareçam na tela. Pronto, aí está. Essa daqui é uma das janelas chamada pgplot. Então a gente tem aqui alguns gráficos. É claro que não é nosso objetivo entrar em detalhes agora, mas isto nos garante que a interface gráfica também está funcionando corretamente. Pronto, depois de praticamente 100 minutos, a simulação terminou e nós concluímos então a instalação do Mesa, bem como um teste. No caso, nós usamos um teste da pasta Test Suite e confirmamos também que a parte de interface gráfica está funcionando corretamente. O último ponto que eu gostaria de abordar neste tutorial está relacionado com como nós podemos otimizar o uso do Mesa para suas necessidades, ou dizendo de outra forma, de acordo com as limitações do seu computador. O fato é que, por default, por padrão, o Mesa vai utilizar toda a capacidade computacional disponível no seu computador. Isto significa que realizar multitarefas pode ser uma complicação enquanto você utiliza o Mesa. Por exemplo, você pode ter, inclusive, alguma dificuldade de usar um navegador de internet ou abrir um documento de texto. E para isso, então, se torna de bastante interesse a gente aprender como limitar um pouco o uso do computador que o Mesa vai fazer, para que a gente possa utilizar também o computador para outras tarefas enquanto o Mesa processa suas simulações. Neste ponto, é conveniente estarmos familiarizados com alguns conceitos relacionados com o processador. Na verdade, os processadores modernos, assim como eles possuem múltiplos cores, eles também podem possuir mais de uma thread por core. Ou seja, eu posso, por exemplo, ter um processador com 8 cores, sendo 2 threads por core, totalizando então 16 threads, onde uma thread pode ser encarada, interpretada como uma unidade mínima de processamento. Existem diversas formas de descobrir quantos cores e threads o seu processador tem, e eu vou deixar aqui algumas sugestões, que são os comandos htop, lscpu e nproc. O htop ele é um comando bastante
conhecido já. Ele é utilizado para monitoramento de processos. Então, quando você abre o terminal e escreve htop e dá enter, você vai ter aqui na parte de cima numerado, aqui no meu caso de 1 a 4, depois 8, 12 e 16, significando então que eu tenho 16 threads no meu processador. Daí embaixo eu tenho aqui, por exemplo, informações sobre a memória RAM, memória swap, e aqui a lista de todos os processos. Outra forma de descobrir é utilizando o comando lscpu, que vai apresentar aqui na parte de cima o número de threads, novamente 16, e aqui 2 linhas abaixo o número de cores. Então são 8 cores e 16 threads, portanto são 2 threads por core neste caso. E por fim, nós temos o comando nproc. Então se eu digitar aqui no terminal nproc espaço -- all, eu vou ter 16, que é o número de threads, exatamente da mesma forma como a gente já concluiu com os comandos anteriores. E se eu escrever apenas nproc, eu vou ter 15. Neste caso aqui, então, significa que eu estou autorizando o Mesa a utilizar apenas 15 das 16 threads nas simulações que o Mesa for rodar. Ou seja, eu estou reservando uma thread para outros processos, como por exemplo, garantir que o meu navegador de internet funcione de forma adequada. E isso é configurado também no arquivo .bashrc. É justamente com o comando omp _num de números _threads. Então, novamente voltando no bashrc, que a gente já aprendeu a abrir e a editar. Se eu voltar aqui, eu vou ter esse comando aqui, export omp number threads. E aqui no caso eu estou utilizando 15, por isso que quando eu pedi nproc, ele escreveu 15. E você pode então trocar esse número de acordo com a sua necessidade. Só que o importante é claro que antes você descubra quantos threads existem no seu processador, para que você coloque aqui um número que faça sentido, né? Então se você, por exemplo, tiver 8 threads, não faz nenhum sentido utilizar o número 15, porque ele não vai estar fazendo limitação nenhuma. Então este número aqui tem que ser igual ou menor ao número de threads que existem no seu processador. Também é bastante óbvio que não faz sentido colocar aqui um número muito menor do que o número total de threads que você tem. Por exemplo, no meu caso eu tenho 16 threads, não faz sentido eu colocar aqui, por exemplo, 1, porque eu vou estar utilizando um percentual muito pequeno da capacidade computacional do meu computador para fazer as simulações com o Mesa. Então eu aconselho que, para aqueles que enxerguem alguma necessidade de limitar o processamento, comecem sempre diminuindo os números, né, partindo do número de threads totais que você tem e vai diminuindo uma por uma até descobrir qual o melhor valor para deixar em equilíbrio as suas outras necessidades no computador juntamente com o Mesa. Nós podemos testar essa funcionalidade, por exemplo, rodando novamente a simulação que nós tínhamos terminado antes, porém dessa vez nós vamos comparar dois números diferentes para essa variável. Então, começando com o 15, a gente pode colocar essa simulação para rodar novamente, e eu vou então abrir em um novo terminal o comando htop para fazer o monitoramento do uso das threads. Então aqui está. É possível ver que existem aqui, se você for contar, vão haver aqui 15 processos, um para cada thread, e sempre vai ter uma thread livre. E exatamente da mesma forma, aqui na parte de cima a gente pode acompanhar o percentual de uso de cada processador. E a outra forma equivalente é, por exemplo, ir em ferramentas do sistema e utilizar o monitor do Mate e monitorar na aba Resources o uso de cada um dos CPUs, né, de cada uma das threads, aqui no painel de cima. Então, de forma geral, eles vão estar oscilando um pouco, mas a ideia é que sempre tenha uma thread sobrando para algum processo que não seja envolvendo o Mesa. Agora eu vou cancelar propositalmente essa simulação e vou editar o meu .bashrc e vou colocar o número 1 aqui. Eu vou salvar e no meu terminal novamente, então, eu tenho que escrever source.bashrc para que essas modificações sejam... Opa, eu não estou na home, então é til/.bashrc para que eu possa então validar essas modificações. Então se eu começar novamente um processo agora, a ideia é que a gente tenha o uso de apenas uma thread. Vamos esperar começar. Pronto, a simulação começou e a gente pode ver claramente tanto aqui no monitor do sistema, que eu tenho apenas uma thread sendo usada por vez, e se nós formos aqui no htop, a mesma coisa. Aqui no painel de cima, o nível de processamento médio vai estar bastante abaixo do caso anterior, onde nós utilizamos 15 threads, e aqui na lista de processos, né, onde mostra os IDs de cada processo, a gente vai ter somente um deles com o nome de star, que é justamente o executável que o Mesa está rodando nesse momento. É importante sempre lembrar que o desempenho do Mesa não é linear com o número de threads disponíveis. Ou seja, se você dobrar de 4 para 8 threads, o tempo de processamento total da sua simulação não vai cair pela metade. Mais detalhes, mais explicações podem ser encontrados nos papers do Mesa.
A segunda sugestão para otimizar o uso do mesa no seu computador é a utilização do comando nice. Na verdade, os desenvolvedores não recomendam o uso desse comando, porém eu já utilizei ele diversas vezes e nunca tive problemas. A ideia deste comando é bastante simples. Eu vou colocar novamente uma simulação para rodar como exemplo, e através de uma nova janela do terminal, utilizando o comando htop para monitorar os processos, a gente pode ver aqui que nas colunas 3 e 4 a gente tem pri, que significa prioridade, e ni, que significa niceness. Então existe uma fórmula para calcular esses valores, que está escrito aqui no nosso arquivo de texto. Priority é igual a nice mais 20. Isso significa então que o niceness ele vai assumir um valor entre menos 20 e 19, sendo que a prioridade, né, vai ser sempre executar os processos com um número menor, começando pelo 0 e indo até 39. Então a ideia é que a gente possa utilizar aqui as teclas F7 e F8 para aumentar ou diminuir a niceness de um determinado processo selecionado. Então, por exemplo, selecionando esse processo, eu aperto F8 e a gente percebe aqui que o nice aumentou de 0 para 1 e a prioridade aumentou de 20 para 21. Então eu estou diminuindo a prioridade desse processo nesse momento. E você vai ver que antes ele era branco, agora ele ficou com a cor verde. De forma semelhante, você pode aumentar a prioridade, só que neste caso você vai perceber que apertando F7 não vai funcionar, porque você precisa executar esse comando apenas como sudo. Então você vai escrever sudo htop, daí você coloca a sua senha de usuário, e daí, sim, neste caso você vai poder utilizar o F7 para aumentar a prioridade de alguns processos. Então os que tiverem menos 1 em vermelho têm maior prioridade, e os que tiverem mais 1 em verde têm menor prioridade, por exemplo. Por fim, você pode iniciar um processo com a niceness modificada. Então, basicamente, para fazer isso, o que você vai precisar fazer é colocar antes do comando ./rn a palavra nice, seguida da flag, e depois do número de niceness que você quer para esse processo. Então, por exemplo, aqui 3. Isso significa que eu vou estar diminuindo a prioridade deste processo por um valor de 3. Então, eu começo minha simulação, e vamos voltar aqui para o htop. Quando a simulação começar, você vai perceber que todos os processos com o nome de star vão estar com essa coluna do niceness em verde 3. Significa que esses processos aqui têm menor prioridade, né, do que os outros processos dessa lista aqui. A sugestão do uso do nice ela é extremamente interessante para aqueles casos onde o processador tem poucas threads. Por exemplo, se o seu processador tiver 4 threads e você decidir colocar apenas 3 threads disponíveis para o mesa, você vai estar permanentemente diminuindo em 25% o poder computacional dedicado ao mesa. Isso é bastante e pode significar um atraso grande no término das suas simulações. Então a ideia é que você possa testar se deixar o uso de threads no máximo, juntamente com o comando nice, para diminuir a prioridade dos processos do mesa, não seja uma boa saída para o seu caso. Por fim, o último comando que pode ser bastante útil na hora de manejar os seus processos é o comando kill, que vai ser utilizado juntamente com as flags stop e count. Stop para pausar um processo e count para retomar um processo. Então a ideia aqui é o seguinte: a gente vai novamente colocar uma simulação como exemplo para rodar, e a gente vai acompanhar qual vai ser o PID que esse processo vai ganhar, e nós vamos digitar em um terminal kill-stop, seguido do PID deste processo. Então aqui nós temos, por exemplo, 525,974. Enter. E o que acontece então é que aqui no terminal onde nós temos o mesa rodando, a simulação fica congelada, né? Ela não vai avançar. E, por outro lado, aqui no terminal onde nós temos o htop, o processo já não aparece aqui na lista dos processos com maior uso de CPU, porque ele caiu para baixo, né? Em outro lugar nesse ranking. Então, se a gente quiser retomar, a ideia é utilizar esse mesmo número de processo e trocamos o stop por count. E a gente vai perceber que a simulação é retomada do ponto onde ela tinha parado. E aqui no nosso CPU a gente volta a encontrar... aqui na nossa coluna de CPU a gente volta a encontrar esses processos aqui no topo. Perfeito? É importante destacar que este comando kill, ele atua de forma diferente do Ctrl+C, porque quando nós estamos aqui no terminal onde a simulação do mesa está rodando e nós damos Ctrl+C, na verdade a gente está matando permanentemente este processo. Então se a gente der Ctrl+C, a simulação vai parar e a gente vai ter que ou começar ela do zero ou utilizar um comando interno do mesa para retomar ela de algum ponto relativamente recente. Mas por outro lado, o comando kill ele apenas pausa o processo ao invés de simplesmente matar o processo. E a recomendação de uso do comando kill é para os casos onde você vai ficar muito tempo sem precisar utilizar o computador para outras tarefas, e você pretende então deixar a dedicação máxima para os processos do mesa. Então você pode colocar alta prioridade e dedicar todas as threads disponíveis para o mesa, e se eventualmente você precisar usar este computador para alguma outra tarefa, você pode apenas durante alguns instantes pausar
o processo, né, utilizando o Kill, e logo depois retomar ele, sem grande prejuízo. Desta forma eu chego ao fim deste guia rápido de download e instalação do código Mesa. É importante ressaltar novamente que este vídeo e este documento de texto são complementares um ao outro. Se você estiver assistindo o vídeo, o link para o documento de texto vai estar na descrição do vídeo. Neste primeiro vídeo nós fomos até este passo 6 do download e instalação. A ideia é que a gente possa avançar um pouco mais, falando sobre os primeiros passos na modelagem de evolução estelar, né, utilizando Mesa, com mais exemplos, exercícios, algumas dicas, utilidades que podem melhorar bastante o uso do Mesa, e isso vai ser feito conforme a necessidade de novos estudantes. Perfeito? Então eu deixo aqui meus agradecimentos e, por favor, deixe comentários, críticas e sugestões para os próximos vídeos e também para a implementação neste próprio documento de texto, que, como eu disse, vai ser sempre atualizado e corrigido conforme houver necessidade. Agradeço a atenção de vocês, um forte abraço e até mais.